Salve galera, sejam bem-vindos ao Chance de Gol. E hoje, domingão, dia 26 de maio, vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro da Série D, sobre os jogos da quinta rodada da competição que teve início nesta última sexta-feira, dia 24 de maio, e estão pegando fogo. Vamos falar para vocês dos resultados dos jogos até o momento, passar também a tabela de classificação atualizada hoje e falar sobre os jogos que vão completar esta quinta rodada que promete ser emocionante. Sempre lembrando que só aqui no Chance de Gol nós falamos tudo sobre o Campeonato Brasileiro da Série A, Brasileiro da Série B, Brasileiro da Série C, Brasileirão da Série D. Falamos também sobre a Copa Libertadores da América, Copa Sul-Americana, Copa do Brasil, entre outras competições envolvendo clubes brasileiros. Mas agora, galera, chega de delongas e vamos ao que realmente interessa. A quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série D teve início nesta última sexta-feira, dia 24 de maio, e o Serra enfrentou o Ipatinga vencendo por 1-0. Também tivemos o Audax Rio empatando com a Portuguesa Carioca. Já ontem, sabadão, dia 25 de maio, Inter de Limeira bateu o Santo André por 3-0. Também ontem, sabadão, Itabuna e Nova Iguaçu ficaram no empate sem gols. Também ontem, sabadão, o Altos bateu o Fluminense por 3-0. O confronto entre Juazeirense e Asa ficou no empate por 1-1. O confronto entre Petrolina e Retrô ficou 3-1 para o Petrolina. Também ontem, Anápolis 4, Iporá 0. Continuando com os jogos desse sabadão, o Atlético do Ceará perdeu para o 13-2, Atlético Ceará 0. O confronto entre Patrocinense e Costa Rica ficou no empate por 2-2. Continuando com os jogos de sábado, o CSE recebeu Jacuipense. Jacuipense 2, CSE 1. Também ontem o Porto Velho bateu o Princesa jogando em casa. Princesa 0, Porto Velho 1. Também tivemos o jogo entre o Humaitá e São Bernardo. O Humaitá perdeu por 1-0 do São Raimundo. São Raimundo 1, Humaitá 0. O Misto bateu o Real Futebol Clube por 2-1. O confronto entre Cianorte e Novo Hamburgo foi adiado devido às fortes chuvas no Rio Grande do Sul e concluindo os jogos deste sabadão, dia 25 de maio. Água Santa e São José ficou no empate por 1-1. Após vermos os resultados parciais desta quinta rodada do Brasileirão da Série D, vamos ver como está a tabela de classificação atualizada hoje, domingão, dia 26 de maio. Em primeiro lugar, temos o Manauara com 12 pontos, 100% de aproveitamento, e o Manauara ainda não completou o jogo da quinta rodada da competição. Em segundo lugar, o Porto Velho, que também tem 12 pontos, mas já realizou o jogo da quinta rodada. Em terceiro lugar, vem o Trem com 7 pontos em 4 jogos. Em quarto lugar, a Princesa com 5 pontos em 5 jogos. A Princesa que vem de 2 derrotas consecutivas. Em quinto lugar, vem o Manaus com 5 pontos em 4 jogos. Em sexto lugar, o Rio Branco com 5 pontos também em 4 jogos. Em sétimo lugar, temos o São Raimundo com 4 pontos em 5 jogos. E em oitavo lugar, o Humaitá com nenhum ponto em 5 jogos. 5 jogos realizados, 5 derrotas. No grupo B, em primeiro lugar, temos o Maranhão com 9 pontos. Em segundo lugar, o Tocantinópolis com 7 pontos. Em terceiro lugar, o Altos com 7 pontos. O Altos já realizou o jogo da quinta rodada. Em quarto lugar, o Motoclube com 7 pontos em 4 jogos. Em quinto lugar, o Fluminense com 7 pontos em 5 jogos. Em sexto lugar, o Cametá com 4 pontos em 4 jogos. Em sétimo lugar, o River com 4 pontos em 4 jogos. E em oitavo lugar, o Águia de Marabá com 2 pontos em 4 jogos.
No grupo C, em primeiro lugar, temos o 13 com 15 pontos em 5 jogos. O 13 tem 100% de aproveitamento, venceu os 5 jogos da competição. Em segundo lugar, o América de Natal com 7 pontos em 4 jogos. Em terceiro lugar, o Iguatu com 7 pontos. Em quarto lugar, o Santa Cruz de Natal com 6 pontos. Em quinto lugar, o Souza com 4 pontos. Em sexto lugar, o Maracanã com 4 pontos. Em sétimo lugar, o Potiguar com 3 pontos. E em oitavo lugar, o Atlético do Ceará com 3 pontos. O Atlético do Ceará já realizou os 5 jogos pelo grupo C. No grupo D, em primeiro lugar, temos o Asa com 11 pontos e já realizou o jogo da quinta rodada da competição. Em segundo lugar, o Itabaiana com 10 pontos em 4 jogos. Em terceiro lugar, o Jacuipense com 8 pontos em 5 jogos. Em quarto lugar, o Retrô com 7 pontos também completou o jogo da quinta rodada. Em quinto lugar, o Petrolina com 7 pontos em 5 jogos. Em sexto lugar, o CSE com 5 pontos também em 5 jogos. Em sétimo lugar, o Juazeirense com 2 pontos e já realizou o jogo da quinta rodada. E em oitavo lugar, o Sergipe com 1 ponto, tem apenas 4 jogos. No grupo E, em primeiro lugar, vem o Anápolis com 10 pontos em 5 jogos. Em segundo lugar, o Iporá com 8 pontos em 5 jogos. Em terceiro lugar, o Misto com 7 pontos em 5 jogos. Em quarto lugar, o Brasiliense com 7 pontos em 4 jogos. Em quinto lugar, o União Rondonópolis com 6 pontos em 4 jogos. Em sexto lugar, o CRAC com 5 pontos em 4 jogos. Em sétimo lugar, o Capital com 4 pontos em 4 jogos. E em oitavo lugar, o Real Futebol Clube, que tem 5 jogos realizados e 5 derrotas, ainda não pontuou pelo grupo E. No grupo F, em primeiro lugar, vem o Serra com 10 pontos em 5 jogos. Em segundo lugar, o Itabuna com 9 pontos em 5 jogos. Em terceiro lugar, o Nova Iguaçu com 8 pontos, também em 5 jogos. Em quarto lugar, o Democrata de Sete Lagoas com 7 pontos em 4 jogos. Em quinto lugar, a Portuguesa Carioca com 7 pontos em 5 jogos. Em sexto lugar, o Ipatinga com 4 pontos em 5 jogos. Em sétimo lugar, o Real Noroeste com 3 pontos em 4 jogos. E em oitavo lugar, o Audax Rio, que conseguiu fazer o seu primeiro ponto, mas ainda não conquistou a primeira vitória no Brasileirão da Série D. 1 ponto em 5 jogos. No grupo G, em primeiro lugar, vem a Inter de Limeira com 13 pontos em 5 jogos. Em segundo lugar, o Maringá com 9 pontos em 4 jogos. Em terceiro lugar, o Água Santa com 8 pontos em 5 jogos. Em quarto lugar, vem o Pouso Alegre com 8 pontos em 4 jogos. Em quinto lugar, a Costa Rica com 5 pontos em 5 jogos. Em sexto lugar, o São José com 4 pontos em 5 jogos. Em sétimo lugar, o Santo André com 3 pontos em 5 jogos. E em oitavo lugar, o Patrocinense com 2 pontos em 5 jogos. No grupo H, em primeiro lugar, o Concórdia com 7 pontos em 3 jogos. Em segundo lugar, o Barra com 4 pontos em 3 jogos. Em terceiro lugar, o Cianorte vem com 4 pontos em 2 jogos. Em quarto lugar, o Cascavel com 4 pontos em 4 jogos. Em quinto lugar, o Hercílio Luz com 3 pontos em 3 jogos. Em sexto lugar, o Novo Hamburgo com 1 ponto em 1 jogo realizado. Em sétimo lugar, o Avenida, que ainda não pontuou, com 1 ponto. E em oitavo lugar, o Brasil de Pelotas, que ainda não pontuou e também tem apenas 1 jogo realizado. Este grupo H foi muito impactado por conta das fortes chuvas no Rio Grande do Sul e tiveram muitos jogos adiados, e nós aqui do Chance de Gol vamos informá-los assim que esses confrontos forem reagendados pela CBF. Agora vamos retornar e ver os jogos que vão compor esta quinta rodada do Brasileirão da Série D. E hoje, logo mais, dia 26 de maio, domingão, às 15h30, temos Potiguar e Santa Cruz. No mesmo horário, o Brasiliense enfrenta o União Rondonópolis. Continuando com os jogos de hoje, no mesmo horário, o Maracanã enfrenta o Iguatu. Também hoje, domingão, dia 26 de maio, porém às 16 horas, o confronto é entre Barra e Hercílio Luz. Também hoje, no mesmo horário, o River enfrenta o Tocantinópolis. No mesmo horário, o confronto é entre Itabaiana e Sergipe. Também hoje, no mesmo horário, Capital e CRAC, o craque. Também hoje, no mesmo horário, o Cametá enfrenta o Maranhão.
O jogo entre Brasil de Pelotas e Avenida foi adiado devido às fortes chuvas no Rio Grande do Sul. Também hoje, no mesmo horário, o Souza enfrenta o América de Natal. Também hoje, domingão, 26 de maio, porém, às 16h30, o confronto é entre Manaus e Manauara. Também hoje, domingão, dia 26 de maio, às 17 horas, o Concorde enfrenta o Cascavel. Também hoje, domingão, 26 de maio, porém, às 18 horas, o confronto é entre Motoclube e Águia de Marabá. Também hoje, domingão, 26 de maio, às 19h30, o Maringá enfrenta o Pouso Alegre. Já amanhã, segundona, dia 27 de maio, às 20h15, teremos o confronto entre Trem e Rio Branco. Já na terça-feira, 28 de maio, às 19h30, o Democrata de Sete Lagoas vai enfrentar o Real Noroeste, finalizando os jogos desta quinta rodada do Brasileirão da Série D. O Brasileirão da Série D está emocionante, cada jogo é uma decisão. E para você não perder nenhum lance sequer aqui do Chance de Gol, caso ainda não for inscrito em nosso canal, se inscreva em nosso canal, ative o sino de notificações, deixe seus comentários, seu like e compartilhe este vídeo com seus amigos. E amanhã voltamos para falar mais desta competição que está de tirar o fôlego. Estamos juntos, galera, e até a próxima!